Saudamos a todos os nossos amados irmãos com a maravilhosa, com a alegre, a jubilosa paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, não só aos que estão aqui no templo, mas também você que está acompanhando conosco através das plataformas de transmissão da igreja. Deus o abençoe rica e poderosamente. Sabemos que temos visitantes online, então nós agradecemos a sua participação conosco. Deus o abençoe rica e poderosamente. Quero dizer aos irmãos que o nosso coração se alegra na presença de Deus, apesar de todas as circunstâncias, porque nós sabemos que há o controle do Senhor sobre as situações. E hoje nós estaremos iniciando alguns estudos no capítulo 36 de Ezequiel. Faremos hoje o primeiro e depois nós estaremos desenvolvendo mais alguns estudos neste capítulo 36. Hoje eu convido os irmãos a lerem comigo, leiam silenciosamente enquanto eu leio em voz audível, o capítulo 36, de 1 a 15. Estaremos fazendo então essa exposição dessa parte, depois mais alguns Ezequiel 36, nós lemos o seguinte: Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados, e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim toda, as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Fá-los-ei a habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel,
eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios. Não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Que o nosso Pai, amado Deus, nos edifique com a sua palavra. O tema de hoje, ainda há esperança. Imagine você num lugar em que você está oprimido, você está abatido, sofrendo horrivelmente, mas de repente alguém com autoridade para mudar a situação chega e diz: calma, daqui a pouco o socorro virá e mudará toda a sua situação. Com certeza, são palavras doces ao nosso coração e que apaziguam a nossa alma. Eu preciso tratar então de algumas partes introdutórias com respeito ao livro, embora será muito limitada minhas informações aqui, limitadas, apenas para dar um direcionamento para este capítulo aqui. Algumas informações que acho relevantes para o nosso estudo. O nome Ezequiel, que é o nome do profeta e o autor do livro, significa fortalecido por Deus. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias e do profeta Daniel. Ele começou a profetizar com 30 anos de idade, profetizou, segundo os dados históricos, aproximadamente 22 anos. Ele trabalha, o que ele profetiza aqui, identifica o tema do livro, o tema central do livro, como a glória de Deus. Interessante que você tem aqui usado para o profeta duas coisas importantes. Primeiro, filho do homem, para identificar a sua humanidade, que ele não era superior a ninguém e que ele era apenas um homem. Mas há também aqui uma palavra falada sobre, expressada como a mão do Senhor, e segundo os comentadores, esse termo, além daqui, só aparece em 1 Reis 18, 46, referente ao profeta Elias. Então há algo assim bem peculiar para este profeta, e a sua profecia é muito relevante para toda a história, todo o tempo, todos os momentos, mas principalmente para a nossa vida hoje. Nós exploraremos aqui esses versículos na dependência do Espírito Santo e sem ter a ousadia de esgotá-lo, mas para aguçar a sua mente a reestudá-lo em casa e, sob orientação do Espírito do Senhor, obter mais conhecimento, edificação, esperança e paz no seu coração. Interessante que o capítulo 36, ele começa com uma ordem: tu, ó filho do homem, profetiza. É uma pena, é muito triste a gente olhar e ver o que as pessoas entendem hoje por profecia. As pessoas hoje entendem por profecia as adivinhações sobre o futuro. É quando Deus fala direto com a pessoa e a pessoa então transmite. Na verdade, esse tipo de profecia encerrou-se em Cristo Jesus. Quando vamos para Hebreus, nós encontramos claramente informando que nos tempos idos, Deus falava desta forma, por enigmas, por sonho, por visão. Mas nos últimos dias nos falou no seu Filho. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus. Assim então,
tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e que os apóstolos, alguns deles e mais alguns outros irmãos, sob a orientação e autoridade apostólica, escreveram, tudo isto é a autoridade máxima para a nossa vida num contexto revelatório. Deus não tem mais nada para revelar sobre Ele mesmo, a não ser o que está nas Sagradas Escrituras, porque o Apocalipse já aponta para uma revelação futura. Então, num contexto de proclamadores do Evangelho, nós somos também profetas e profetisas. Aquilo que nós proclamamos, que nós anunciamos de Deus para o povo, porque esta é a palavra de Deus, e quando eu leio a palavra de Deus e prego a palavra de Deus, então eu estou profetizando o que irá acontecer com a volta de Cristo, por exemplo. Aqui era diferente num contexto da profecia, quando o profeta ainda tinha aquela revelação anterior a Cristo, que ele recebia de Deus e ele então transmitia aos outros, sem ter ainda o cânon, a Bíblia fechada. Cristo ainda não havia nascido, até porque a sua profecia deve ter sido aí em torno de 573, ou 93, 593 a 573 aproximadamente, 571 aproximadamente, 22 anos, e neste período ainda não tinha, Jesus não tinha nascido, era antes, 500, quase 600 anos antes de Jesus. Então, por isso ele é um profeta nesse estilo de revelação, assim como aqueles que viveram no tempo de Jesus ainda receberam inspirações para escrever as Sagradas Escrituras. Então, definida a questão de profecia ali para aquele contexto, e a profecia hoje como profetas e profetisas, proclamadores, pregadores do Evangelho, então nós vamos agora para o assunto que nós vamos trabalhar aqui a respeito da esperança. Bom, profetizar a quem? Ele deu uma ordem. Tu, ó filho do homem, profetiza. Mas profetiza a quem? Interessante porque aqui, Ezequiel não está profetizando diretamente a pessoas. Ele está se dirigindo à terra, a montes, vales, outeiros. Mas estes montes, vales e outeiros, eles simbolizam a nação de Israel. Porque a profecia que é dada ali à terra, essa profecia só pode ser cumprida quando o povo de Israel estiver ali. Então ela é uma profecia dirigida à terra, mas referente à nação de Israel. Agora, o que nós vamos estudar aqui é o conteúdo desta profecia. Profetizar o quê? Nós vemos aqui até o versículo 7, a vingança aos opressores de Israel. É interessante observarmos aqui, eu lhe chamo a retornar ao texto, e por ser um estudo, a gente vai assim, bem mais lento para a gente aprender mais ainda. Vamos observar algumas coisas importantes aqui. Então, no primeiro versículo ele diz: profetiza ao monte de Israel e dize, monte de Israel, ouvi não a palavra do pregador, não a palavra do profeta, não a palavra de um vidente, mas ouvi a palavra do Senhor. E eu quero parar só um pouquinho aqui para chamar a nossa atenção como pregadores da palavra de Deus. Porque quando eu exponho a palavra de Deus, eu não posso expor o que eu acho. Eu não posso buscar uma interpretação que eu acho ser. Eu preciso ter convicção de que aquilo que eu estou expondo aqui, verdadeiramente é a palavra de Deus. É claro que Deus é misericordioso e nas minhas falhas, Ele não põe isso na minha conta, mas eu preciso zelar para que a pregação da palavra seja realmente a palavra de Deus, o sentido verdadeiro seja o que Deus realmente estabeleceu no escrito.
Então tem que zelar por isso, tem que ser a palavra de Deus. E agora então, a palavra de Deus sendo profetizada por inspiração, ela não pode ser questionada no sentido de negá-la. Quando você pode questionar no sentido de a verdade pode ser questionada, porque ela se sustenta. Mas quando é Deus que fala, eu não posso discutir. É por isso que nós temos hoje um evangelho muito fraco, um evangelho adequado às circunstâncias, que não condiz com o evangelho das Sagradas Escrituras. E não importa se Deus disse ou não disse, eu me adequo ou adequo à interpretação ao meu coração. Não, não pode. Eu preciso expor o que está aqui, goste eu disso ou não. Damares e eu estávamos no culto doméstico ontem e estávamos conversando sobre a questão da fragilidade do povo de Deus hoje. Para ter um bom nome, um bom relacionamento, você deixa de falar a verdade com uma outra pessoa que está nas trevas. Nós preferimos estar bem com o nosso vizinho, sermos aplaudidos quando nós morrermos, do que falar a verdade para ele. Olha, você não pode orar à Virgem Maria. Embora ela foi uma cristã de verdade, ela realmente creu em Deus e creu em Jesus, embora ela tenha dado um exemplo maravilhoso de uma pessoa serva, submissa a Deus, mas ela era pecadora, ela não pode receber a nossa oração, e ela não tem a autoridade depois da sua morte para interceder por nós. Mas nós não podemos falar isso, nós não perdemos a amizade, e nós preferimos a amizade a gentilmente falar a verdade. Mas não é só a respeito da Virgem Maria, é a respeito de muitos evangélicos também que estão caminhando completamente distantes de Deus e que vivem um evangelho contrário à palavra do Senhor. E vivendo esse evangelho contrário à palavra do Senhor, nós não queremos perder uma amizade e dizer para ele: olha, infelizmente, isso que você está vivendo aí não é a palavra de Deus. Mas nós não podemos fazer isso, senão perdemos a amizade. E então eu pergunto, nós estamos realmente pregando a palavra de Deus? Ou nós estamos pregando uma palavra nossa, como se Deus fosse muito radical, e eu então sou mais sábio e posso dar uma ajudinha para que o meio termo ali fique? Não, não posso. Aqui ele disse: ouvi a palavra do Senhor. Se nós recebermos, irmãos, do mundo aplausos, nós precisamos rever o evangelho que estamos vivendo e pregando. Vamos seguir aqui então no versículo 2. Veja bem, nós temos no versículo 2 duas coisas que me chamam a atenção. Ele vai dizer assim: quais são as ações dos opressores? Ele vai dizer então, há uma vingança para os opressores. Agora ele fala qual a razão. E no versículo 2 nós temos duas afirmações. A primeira é que eles gloriavam-se das ruínas de Israel. É rir da maldade ou do sofrimento do outro, e este outro não é qualquer outro, este outro é uma nação de Deus, é um povo de Deus. Vamos lembrar que Israel não é uma nação que Deus escolheu entre todas ou as demais nações, no sentido assim, já havia e Deus foi lá, deixa eu ver qual que eu vou escolher. Deus escolheu soberanamente criando. E isso tem implicações também para a nossa salvação, para a nossa eleição. A igreja do Senhor, da mesma forma que o povo de Israel, não é uma igreja que Deus olhou e falou assim: vou pegar esses aqui. Não, é uma igreja que Deus escolhe, predestina, e Ele cria essa igreja. Assim como criou o povo de Israel. É um povo separado, nós somos um povo separado. E ele vai dizer então a respeito deles. Olha só como está o versículo 2 então. Assim diz o Senhor Deus: visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito,
Bem feito. Eu acho que dá para ler aqui. Será que eu consigo o óculos do Wendel aqui? Acabou de quebrar aqui, né? Rapaz, quase que dá, hein? Vamos lá, obrigado, Wendel. Ao vivo sempre acontece isso, né? Embora não estou chegando quase ninguém para lá, mas aqui dá. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito. Ou seja, se gloriar da derrota do outro, é julgar o outro ao chão e vibrar com isso. É quando alguém tem uma queda e você diz, bem feito, está vendo? Mereceu. É quando você olha e você julga as circunstâncias e a situação diante daquilo que é apresentado com alegria. É você vibrar com a derrota, com o afundar do outro. E aqui está brincando com o povo de Deus. Então ele vai dizer em primeiro, olha, esse povo está vibrando com a derrota do meu povo, essas nações. Mas ele diz mais, tem uma outra afirmação aqui, que vai dizer que as terras que eram do Senhor, Deus disse, as terras que daria à nação de Israel, agora eles estão dizendo assim, essas terras são nossa posse, nós tomamos como posse, olha só, os eternos lugares altos são nossa herança, O que eles estão dizendo assim, aqui? Eles estão dizendo que aquilo que Deus fala que é do povo dele, não. Nós temos poderes para invadir e para tomar a terra e torná-la nossa terra. Duas coisas graves aqui no versículo 2. Gloriar-se com a derrota do inimigo, e esse inimigo era o povo de Deus, e dizer que aquilo que Deus tinha dito que seria a terra desse povo, terra de Deus, terra abençoada, eles tinham poder e força para tomá-las. Mas tem no versículo 3 mais duas afirmações. Atacaram de todos os lados para tomar e para fazer e para vender e tornar o povo de Deus como escravos das outras nações. Preste atenção no versículo 3. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos, ou seja, de todos os lados vieram mordendo com os seus exércitos, com suas espadas, e foram invadindo o povo com sede de sangue para destruir o povo. De todos os lados, para que fosseis possessão dos restos das nações. Para que fosse possessão dos restos das nações. A questão é, eles vieram, eles invadiram, eles zombaram, disseram que era de Deus, não era suficiente, e eles poderiam tomar, mais que isto, eles entraram à força, temos poder para isso, e pegaram o povo e levaram o povo. Levaram para onde? Nabucodonosor, Babilônia. Nós temos 3 levas de Judá para a Babilônia. Uma em 605 aproximadamente, outra em 597, levou um punhado em 605, depois levou um outro punhado em 597, e nessa vez Ezequiel foi levado, e depois em 586. E deixou só a pobreza em Jerusalém. Então o povo foi levado, e Deus está dizendo assim, este povo está brincando com coisa séria. Perdoe-me, eu quero abrir um parênteses aqui, eu estou um pouco preocupado, você que é cristão, tome cuidado com isso. Alguém me perguntou há poucos dias sobre, e aqueles que suicidam, vão para o céu ou não vão para o céu? Porque a Bíblia fala que não herdarão o reino dos céus. A resposta melhor que eu achei para ele foi a seguinte, não compete a mim dizer quem foi ou quem não foi. Essa autoridade não me foi dada. Mas tem pessoas colocando evangélicos, dizendo para pessoas ímpias que morreram, dizendo descansa em paz.
outros com o desenho dessa pessoa vestido de mulher, contando como se fossem as mesmas piadas e fazendo Jesus rir lá no céu. As pessoas perderam a sensibilidade da seriedade da questão. E aí, essa questão é uma questão muito séria. Fecha o parênteses aqui e volto para o texto. Mas é isso que o povo estava fazendo, vendendo, e não só vendendo. Olha só o que diz aqui o nosso texto, ainda no versículo 3. Eles atacaram do lado, venderam como escravo e tornaram Israel objeto de muita zombaria e calúnia. Olha só o final do versículo: possessão de todas as nações, e andais em lábios paroleiros. Ou seja, aquele que fala demais, que zomba demais, aquelas pessoas que não têm domínio da língua. Israel tinha se tornado isso diante dos seus inimigos, e Deus está fundamentando, está documentando aqui o seu agir de juízo. Agora preste atenção numa aplicação bem simples para a nossa vida. Se Deus aqui dirige-se aos montes, aos vales, para mostrar que aquele povo que foi até ali fez, e conta detalhadamente o que foi feito, no juízo final também ele tem todos os feitos da terra para fundamentar o seu juízo. E vou dizer mais, ele não precisará nem de testemunhas, arrolar testemunhas. Porque Jesus disse que aquilo que nós falamos será usado ou contra ou a favor de nós no último dia. Olha só a seriedade disto. Olha a seriedade disto. As pessoas começaram então a zombar do povo de Israel. E quem ocasionou isso? Essas nações ímpias. As nações ímpias. Vamos mais aqui. Essa ira que Deus ia ministrar, ele fala que é uma ira que vem como zelo. E ele vai dizer que arde como fogo contra as nações. É o versículo seguinte, versículo 4, por favor. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e a desertos e desolados, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo, no ciúme de Deus, no cuidado de Deus. No cuidado de Deus. Há algo aqui que nós precisamos entender. E ele vai tratar aqui todas as nações, mas ele volta a uma nação específica. Olha só como é que diz o versículo, o restante do versículo. Falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Na verdade, a melhor tradução seria assim: falei ao resto das nações e principalmente a Edom. Quem eram os edomitas? Edomitas são os descendentes de Edom, que é Esaú. Aquele que recebeu a maldição do seu pai devido ter vendido o seu direito de primogenitura. E que por causa disso se tornou um homem mau. Um homem que começou a rebelar-se contra a sua própria família. Ainda que houvesse um arrependimento em Esaú, quando ele encontra com Jacó, mas a descendência dele continuou sendo uma pedra no sapato de Israel. E aqui ele fala principalmente a Edom.
Qual a razão? Eles se apropriaram da minha terra. Aí sim. Enquanto antes falaram assim, olha Deus falando no versículo 2, nós vamos tomar a nossa terra, a herança é nossa. Deus disse, não, eles tomaram a minha terra. Não é nem terra de Israel, não é nem terra da nação, minha terra. E fizeram isso com alegria, com júbilo de todo o coração e com menosprezo de alma. Ou seja, ao mesmo tempo que fizeram isso com grande alegria por derrotar, eles faziam com zombaria, menosprezando o próprio Deus. E que aqui você não tem só um ataque a uma nação, mas tem ataque a uma nação por causa de um Deus. É justamente isso que nós temos vivido hoje. Os ataques, eles não têm a ver com um princípio, uma ideologia simplesmente social, ou de uma vida, de uma direção de vida. Se fosse assim, todas as outras que são seitas, mas que são radicais e que tocam, que ferem o princípio do socialismo, seriam rejeitados, mas não. Só o cristianismo é rejeitado, só o cristianismo é abatido, ou tentativa de ser abatido, só o cristianismo é criticado, porque tem a ver com Deus. Lembra que nós falamos que após a queda, o pecado trouxe para o nosso coração uma repugnância por tudo que é santo? O pecador não regenerado, ele odeia tudo que é santo, e então ele não gosta daquele que busca ser santo, ou de Jesus que é santo, e de Deus que é santo. A presença de um santo, de uma pessoa que se vive os princípios básicos, incomoda. É neste contexto em que agora eles menosprezam não só o povo, mas menosprezam também o Deus. O que eles fazem para isso? Eles despovoam, eles saqueiam a nação de Israel. A nação de Israel. Tomaram posse da terra prometida, mas a terra não era deles. Então, a terra é minha, como se fosse deles. Fizeram como uma prazerosa maldade. Sabe quando as pessoas vibram quando estão fazendo a maldade? Quem aqui já assistiu filmes antigos, né? Principalmente o filme de faroeste? Filme de faroeste, quando você tinha lá alguém para ser enforcado, costumava ser uma festa. As pessoas iam, mulheres, homens, mulheres, crianças, para ver o enforcamento. Na época da crucificação de Jesus, o movimento foi muito parecido. Crucifica-o, e quando Pilatos o entregou, saíram cuspindo nele, vibrando porque ele seria crucificado. Aqui também eles tomam com alegria aquilo que é do povo de Deus. Eles zombam, eles riem daquele que está sendo saqueado. E esse é um grave problema que Deus vai enumerando aqui. Eles fizeram um pouco de Deus. E vou dizer uma coisa para vocês. O que tem de igreja chamada evangélica, na mesma linha, porém com atitudes diferentes, olha, muitos não estão preparados. Muitos não estão preparados. Têm vivido um evangelho totalmente equivocado, e que ainda carrega na natureza com muito maior intensidade as obras da carne do que o fruto do Espírito. E com isso deleitam-se nas coisas deste mundo, deleitam-se nas coisas erradas. Nós temos no versículo 6 um juramento. Vamos para o versículo 6? E este juramento no versículo 6 é sobre um juízo. Agora eu quero que você pense nesse versículo 6 como um juramento
que quem fez esse juramento? Olha só, portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes, aos outeiros, às correntes e aos vales, assim diz quem? O Senhor Deus. Lembra ali, ou veja ali na sua Bíblia, que o Senhor está em letras garrafais, está em letras maiúsculas. Isto é para mostrar que entre os nomes dados para Deus, este nome é o nome que ele se revelou no pacto. É o Eu Sou, é o Yahvé. Este é um nome que tem um domínio de soberania. Ele se revelou como Deus Todo-Poderoso. Ele se revelou como Deus que tem toda a história na sua mão. É por isso que quando ele fala, olha, eu sou o Deus do pacto e além do pacto, eu mando em tudo. Então ele se revelou, este nome é o nome chamado aqui. Quem está falando para vocês, quem está mandando falar para vocês, eu estou falando aquilo que o soberano disse. O soberano disse. E o que ele disse? Falei no meu zelo e no meu furor, porque levasse sobre vós o opróbrio das nações. Levaste o opróbrio das nações. Falei, preste atenção nessa expressão, no meu zelo e no meu furor. Irmãos, nós não temos noção da gravidade que será o dia do julgamento. Eu tenho me dirigido a algumas pessoas que abandonaram a fé, pessoas amigas, queridas, pessoas que nos respeitam, mas eu tenho me dirigido a elas dizendo, eu me preocupo tanto com você, porque você não tem noção, nós não temos noção de quão terrível será o dia do juízo. Aqui ele estava dizendo, não no último dia, mas apontando para o último dia. Quando Deus ira, e a ira de Deus é um dos seus atributos. A ira de Deus não é como a nossa, não é aquela ira maldosa, a ira vingativa no sentido de tirar proveito. É uma ira justa. Então há uma diferença muito grande nessa questão, nessa afirmação. Por favor, versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, Senhor de novo como o soberano, levantando a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. O que ele está dizendo é, o que eles estão fazendo com vocês, eu jogarei sobre eles. Eu jogarei sobre eles. Punir o inimigo com a mesma sentença. Enquanto os inimigos zombavam, escarneavam e colocavam para as nações, para que as nações zombassem de Israel, de Judá, naquele momento, Deus está dizendo que faria isso com o resto das nações e faria isso com Edom, a mesma que fizeram com vocês, eu jogarei sobre eles. Ele jurou solenemente. Ele jurou solenemente, ele levantou a mão e ele disse, eu farei isso, o soberano fará isso. Depois então de argumentar sobre isto e de dizer o que ele iria fazer para punir os opressores, agora ele trabalha dos versículos 8 até o versículo 15 sobre a restauração de Israel. E o versículo 8, nós temos como algumas ações maravilhosas para a nossa vida. Vejamos. Mas vós, lembra aqui que eu sempre falo sobre o mas, não mais, o mas. A linguagem aqui dos capixabas, né, fica meio difícil de entender, porque sempre colocam um i, Jesus, mais... E a gente vai aprendendo também junto com eles, a gente acaba também, daqui a pouquinho, está entrando na mesma linha dessa boa fala dos capixabas, né? E começamos a falar, mas aqui é diferente, o mais para mas. Mas é uma conjunção adversativa, eu tenho falado isso para a igreja sempre. Enquanto ele fala que o que fará de juízo sobre os opressores de Judá,
Agora ele diz, mas vós, relacionado então aos montes de Israel, mas vós, então significa que tem coisa boa. Então ele diz, mas vós, ó monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo, pois povo de Israel, o qual está prestes a vir. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, ele está dizendo que a terra alimentaria, teria que produzir, porque alguém viria para ali. Quem viria para ali? O povo de Israel. Então significa que haveria restauração para o povo de Israel. E esta terra daria o seu fruto, daria a sua provisão, ela sustentaria o povo de Israel. E o que é bonito aqui é que ele usa a expressão, o qual está prestes a vir, ou seja, em pouco tempo eu cumprirei essa restauração. Em pouco tempo, está prestes a vir. É uma restauração iminente, algo que está para acontecer, algo que virá para o povo de Israel. Versículo 9, olha só o que nós temos. Porque eis que eu estou convosco. Veja bem, aí que faz a diferença. O que faz a diferença é a presença do Senhor. O que faz a diferença é Deus presente na vida. Não é aquilo que você tem de Deus, mas é o Deus que tem sua presença garantida na sua vida. E ele está dizendo aos montes, então à nação de Israel, dizendo o seguinte: olha, vocês fazem parte do meu povo, eu estou com vocês, voltar-me-ei para vós outros. Voltar-me-ei dá a ideia de que por algum momento Deus havia virado as costas, mas agora neste momento Ele está retornando em direção ao seu povo com graça e misericórdia. E aí continua, e sereis lavrados, volta por favor no 9, sereis lavrados e semeados, quer dizer, haverá povo ali, haverá plantadores ali, haverá trabalhadores ali, que eu trarei, e esses trabalhadores é o povo de Israel. Versículo 10, multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, toda. As cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Há uma promessa de conserto, há uma promessa de restauração. E eu quero parar um pouquinho aqui, porque nós teremos no final aplicações, mas não terei tempo para explicar as aplicações, então eu preciso falar aqui agora. Nós cantamos aqui, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A nação de Israel tem a profecia do versículo 10 ali, e nós temos a profecia para se cumprir junto com eles, com aqueles que são do Senhor, verdadeiramente israelitas, juntamente com os israelitas espirituais. Agora eles estão caminhando para uma terra. E Deus virou em Cristo Jesus, Ele virou-se para nós. Ele se dirigiu a nós, Ele olhou para você, Ele olhou para você, Ele olhou para você e olhou para mim, na pessoa de Cristo Jesus. Mas Ele continua que esses lugares serão habitados, esses lugares que eram devastados são restaurados. Lembra o que Pedro diz sobre a terra? A terra está sendo tesourada para o fogo, ela passará por uma purificação, e nós teremos uma nova terra, junto um novo céu e uma nova terra. Essa promessa de restauração. Versículo 11, por favor, nós veremos aqui algumas afirmações no versículo 11, os cuidados do Senhor sobre o povo dele,
será ainda maior. Versículo 11: multiplicarei os homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos, fá-los-ei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora. Melhor do que outrora. Ainda mesmo neste versículo 11, este cuidado confirmará o poder de Deus sobre o povo, e sabereis. Sabe, irmãos, hoje nós temos uma dificuldade, nós temos a mente ainda muito limitada, nós temos ainda, embora já tenhamos uma revelação muito mais ampliada do que o próprio povo de Israel, mas tem muitas coisas que nós não sabemos, algumas nós nunca vamos saber, que são ocultas e pertencem a Deus. Mas, quando nós ressuscitarmos em mente incorruptível, em corpo incorruptível, nós perderemos essa limitação do pecado. Vamos seguir por causa do nosso tempo. Vamos continuar aqui. Versículo 12, por favor. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão e sereis a sua herança, e jamais desfilhareis. Ou seja, eles nunca mais serão mandados para fora. Nunca mais serão mandados para fora. Ou seja, acabar com os filhos, matar os filhos. Versículo 13: assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és terra que devora os homens e és terra que desfilha o seu povo. Versículo 14: por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Há uma promessa de restauração, porque a acusação era que quando vinha uma punição, uma fome para o povo de Israel, era como se aquilo ali estivesse a terra matando os seus próprios filhos. E as nações falavam isso. E ele diz que na restauração plena para o povo de Israel, isso não acontecerá. Os pré-milenistas pensam que será o dia do milênio literal. Eu penso que no meu caso, eu interpreto como uma figura do juízo final e da terra prometida para o Israel. Ali, uma nação que tem uma promessa, e essa promessa tem um sentido ampliado para o dia da nossa redenção total, plena. Assim como o juízo sobre aquelas nações tipifica também o juízo final. Quem diz isto? É o soberano. Olha só, o teu povo, diz o Senhor Deus, o Yahvé, o soberano, Ele que diz. Vamos lá para encerrar no versículo 15. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor dos exércitos. Volto a dizer, aqui é uma profecia para uma nação, apontando para uma terra prometida, restaurada, mas isso tem a ver com uma profecia com a amplitude maior, tanto o juízo para os opressores, como a restauração para o Israel de Deus, para o povo de Deus. Dessa forma, a nação de Israel, ela permanecerá para sempre. Ela não mais sofrerá estas opressões de destruição. Eu quero fazer algumas aplicações básicas para nós aqui, serão fortes. Primeira, toda a história está na mão de Deus. No seu tempo e segundo o seu propósito, Ele age. Não adianta. Conversando com meu sobrinho, ele estava, fiz um exame, fiquei um pouco preocupado, mas depois pensei, aquilo que é para eu passar, não poderei colocar na porta do outro, é meu, então fico descansado no Senhor. E é real. Acontecerá e acontecerá. Deus tem todo o tempo, o domínio sobre todas as coisas. Segundo, Deus está de olhos abertos e ouvidos atentos a
todas as investidas do inimigo contra o seu povo. Em Apocalipse, eu não vou saber falar qual o capítulo e versículo, mas tem lá o lamento das almas. E as almas clamam: quando será que o Senhor vingará a nossa morte? E o Senhor diz: espere, porque ainda não venceu o número dos que devem ser martirizados. Mas Deus não diz assim: não sei. Não, tem um tempo determinado para isso. Terceiro, o juízo de Deus contra a todos os que se levantam contra todo o povo de Deus será executado na sua plenitude. Saiba disso, pode saber disso. É por isso que eu disse no início, sabe, a gente precisa orar muito mais por conversão do que para cura. Eu percebo isso, que nós temos mais preocupações com a enfermidade física do que com as pessoas que estão fora do Evangelho. Nós oramos muito mais para que alguém seja curado de uma enfermidade do que alguém seja salvo. A gente deveria orar sim para ser curado, mas intensificar muito mais a nossa preocupação e oração pelas pessoas que ainda não são salvas, porque eles beberão todo o cálice da ira de Deus, até a escória eles beberão. Será um dia terrível. Preste atenção numa coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me assistindo agora, preste atenção nisso. Será tão terrível para aquele que não tem Jesus, que ele sairá querendo que alguma coisa caia sobre ele, para que ele morra, e ele não conseguirá se matar. Porque é insuportável mirar o rosto de Jesus como o cordeiro irado, a ira de Deus no dia do juízo. E cada detalhe, sabe o que é sério nisso aí? É que aquele que for condenado, cada detalhe, todos os seus atos serão jogados sobre ele. É por isso que há também lá uma intensificação para aqueles que são mais ímpios, mais maldosos do que os outros. Devemos orar pela conversão de almas. Quarto, o povo de Deus é detentor de uma riquíssima promessa. O povo de Israel era apenas um prelúdio da igreja do Senhor, com o início lá no Antigo Testamento, e a extensão no Novo, e até nós, e até o dia da volta do Senhor. O que para Israel era uma promessa para uma terra, para nós é para uma nova terra totalmente, plenamente restaurada. Um dia estaremos para sempre livres de todas as aflições, todas as opressões e qualquer outro tipo de sofrimento. O Deus que prometeu para Israel, ele cumpriu, e o Deus que prometeu para a igreja também cumprirá. É o mesmo Deus, é o Yahvé, é o soberano, é o que tem toda a história na sua mão. Eu me estendi um pouco mais e paro por aqui, mas a minha oração é que sejamos encorajados com este texto. Embora fale para Israel, mas os princípios se aplicam para o Israel de Deus, o Israel espiritual, o Israel que não está mais no sentido de carne, mas sim na promessa. Tanto o juízo abrange a todos, como a promessa abrange a todos os eleitos de Deus. Pense nisso. Pense nisso em nome de Jesus. Pense na sua vida, como você tem vivido. O que verdadeiramente é o Evangelho para você na sua vida. Em nome de Jesus. Coloquemos-nos em pé.